Nesta noite, os gigantes que estão em nossa vida irão cair em nome de Jesus. Nesta noite, o nosso tema desta série de ensinos é Gigantes Cairão. Eu quero que os irmãos que possuem a Bíblia Sagrada abram no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17, versículo 45. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Irmãos, eu não pude me conter nesta noite tão especial. Eu não estou poupando voz para adorar o meu Deus. A voz já está me faltando, mas a alegria, a paixão é tão grande por estar na presença de Deus, por estar sentindo ao Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Todos já acharam? Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor, que nos diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres dos exércitos filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Mantenha a sua Bíblia aberta, feche os teus olhos. Vamos dar graças a Deus diante desta palavra maravilhosa. Senhor Deus, nós te bendizemos, te damos graças, glorificamos o teu nome. Muito obrigado, Senhor Jesus, por nos trazer aqui nesta noite. Muito obrigado, meu Deus, por esta palavra que o Senhor direciona ao nosso coração. Nós te imploramos, nós te pedimos, Pai, abre o nosso coração, abre os nossos ouvidos, nos dá entendimento, Jesus. Não nos deixa ficar distraídos, desapercebidos, Pai. Não nos deixa perder a atenção, mas em nome do Senhor Jesus, derrame sobre a nossa vida o teu Espírito por meio da sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Os amados podem tomar o assento. Irmãos, é óbvio que o propósito desta série de ensinos é nos fazer estar posicionados de tal forma que o Senhor nos envie a providência tão esperada. A providência que nós temos pedido a Ele com lágrimas, com jejuns, com orações, debaixo de muitas aflições e sofrimentos. Mas entre nós e a providência que nós almejamos, que nós desejamos da parte de Deus, há gigantes que tentam nos impedir, que tentam barrar a nossa caminhada. É por isso que a caminhada ela se torna tão difícil. Oramos, buscamos a Deus, jejuamos, choramos, enfim, na presença de Deus. Mas ainda assim, esses gigantes insistem em permanecer de pé à nossa frente. Mas nesta noite, o nosso Deus irá derrubar todos esses gigantes. Aquilo que impede você de alcançar a promessa de Deus, aquilo que impede você de acessar as promessas do Senhor, aquilo que impede a providência de Deus de chegar à sua vida, à sua casa, todas essas barreiras irão cair por terra em nome do Senhor Jesus Cristo.
gigantes cairão nesta noite. Eu não sei qual é o nome do seu gigante, eu não sei quantos gigantes são na sua vida, mas todos eles, um por um, cairão nesta noite em nome de Jesus Cristo. Porque nós não estamos aqui por brincadeira, nós estamos aqui lutando por algo. Nós estamos aqui lutando talvez pela salvação da nossa casa, da nossa família, lutando pela nossa fé, pela nossa espiritualidade, lutando por algo na nossa vida. Nós não estamos aqui de brincadeira. E é por isso que o Senhor Deus, Ele preparou esta noite para nos ensinar. Eu começo nesta noite falando sobre Davi, o matador de gigantes. Davi era o filho caçula de Jessé, homem muito idoso, do campo, que habitava em Belém. Davi, a Bíblia diz que, além de ser caçula, a aparência de Davi era muito bela. Ele era um rapaz que não passava medo, mas ele era um rapaz que passava uma simpatia enorme. A Bíblia diz que ele também era ruivo, ou em outras palavras, moreno também. Davi, ele exercia a profissão de pastor de ovelhas. Ele era o pastor das ovelhas do seu pai, Jessé. Naquela época, os homens mais fortes, mais hábeis, mais capazes, eles eram integrados no exército. Quanto aqueles que não passavam muita credibilidade de força, eram levados a trabalhos no campo, como Davi. É tanto que quando Samuel chega em Belém, e Samuel anuncia que ele irá se reunir na casa de Jessé, Jessé ele chama todos os seus filhos, exceto Davi, porque nem Jessé acreditava de que Davi poderia ser ungido por Deus para alguma coisa relevante em Israel. E quando o profeta Samuel ele diz: você não tem mais outro filho após passar todos os filhos de Jessé? Jessé ele diz assim: tem ainda um outro menor. Ele nem cita o nome de Davi, de tão desprezado que Davi ele era. Mas é justamente esse homem que Deus ungiu e levantou para matar e destruir gigantes. Esse homem aonde muitos olhavam e não davam o mínimo crédito, esse homem Deus escolheu e Deus ele levantou. A Bíblia conta que nessa época, aonde está registrado no capítulo 17, Israel estava em guerra contra os filisteus. Os 3 irmãos mais velhos de Davi, Eliabe, Abinadab e Samar, eles foram para a guerra. Enquanto eles estavam na guerra, pelejando contra os filisteus, o pai de Davi, ele chama Davi, e é aqui que começa uma lição preciosíssima. Porque se quisermos derrotar gigantes, nós temos que começar no início. Não dá para você começar no momento exato quando Davi estava frente a frente com o gigante. O pai de Davi chama Davi, e o pai de Davi diz assim: Davi, pegue esses pães, esses suplementos, e leve até a seus irmãos, e vá ver como eles estão na guerra. Davi, ele poderia dizer: olha, pai, eu estou cansado, eu estou tratando das ovelhas. Mas Davi, ele não faz isso. Davi, ele pega todos aqueles suplementos do seu pai, ele coloca no seu jumento e ele parte em direção aos seus irmãos. Aqui começa a primeira lição de Deus na nossa vida. Porque aquele dia em que Jessé chamou Davi, não foi um dia qualquer, mas foi o dia que Deus separou para que a bênção fosse ao encontro de Davi e batesse na porta da casa de Davi. Porque Deus queria colocar Davi no caminho de Golias. E como Deus faz isso? Testando a generosidade de Davi. Aqui uma lição preciosíssima. Se nós quisermos estar nos lugares e no momento aonde
Deus, Ele realiza o milagre de exaltação, o milagre de honra, nós temos que demonstrar generosidade em nossa vida. Eu quero que você pergunte para o irmão que está aí do seu lado aí, pergunte para ele se ele trouxe pão para alguém. Talvez trouxe, né? Está dentro da bolsa aí. Trouxe pão para trouxe pão para alguém aí? Trouxe pão? Porque nós queremos derrotar gigantes e nos esquecemos que Deus só nos colocará frente a frente com o gigante para nós vencermos ele, se lá atrás levarmos pães para alguém. Esse dia que Jessé chama Davi estava na agenda de Deus. Estava na agenda de Deus. Quem sabe, meus irmãos, está chegando o dia que Deus ele separou para de fato cumprir na sua vida aquilo que ele prometeu. Quem sabe Deus, lá no céu, Ele já deu ordem ao anjo, o anjo ele já está vindo ao seu encontro para bater na porta da sua casa. Mas esse dia, esse momento, Deus te testará pela sua generosidade. Meus amados, na carta aos Hebreus, eu quero que vocês abram aos Hebreus capítulo 13. Aos Hebreus capítulo 13. No versículo 2, a Bíblia diz assim: não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Presta atenção, vou repetir para você. Aos Hebreus capítulo 13, versículo 2. Não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Deixa eu falar algo para você. Davi não estava apenas levando pães para seus irmãos, mas Davi, ele estava abrindo a porta para que a bênção viesse ao encontro dele. Davi não estava simplesmente ajudando os seus irmãos, mas através daquele ato de generosidade, ele que estava sendo ajudado por Deus. Aqui nesse texto aos Hebreus, o escritor, ele está tratando de um relato bíblico bem específico, que você sabe. Ele está falando da história de Ló. Você se lembra quando em Gênesis capítulo 19, eu quero que você abra, irmão, Gênesis capítulo 19, a Bíblia diz que 2 anjos de Deus foram até Sodoma fazer o que, irmão? Destruir a cidade. Porém, Deus havia prometido a Abraão que ele livraria um justo se tivesse na cidade, sim ou não? Então os anjos de Deus vão a Sodoma primeiramente para resgatar Ló, e após resgatar Ló, iria descer fogo sobre a cidade. Mas os anjos de Deus, eles utilizam uma tática para descobrir quem é o justo da cidade. Sabe como é que os anjos fizeram? Os anjos vieram, entraram, passaram pelos portões da cidade, e os anjos não fizeram assim: você sabe quem é Ló? Onde ele mora? Qual é o bairro dele aqui? Qual é a rua dele aqui? Não. Os anjos passaram e ficaram parados. E aí a Bíblia diz em Gênesis capítulo 19 que quando Ló os avistou, levantou-se e foi recebê-los, prostrou-se com o rosto em terra e disse: meu Senhor. Ló nem sabia quem eram aqueles homens. Por favor, acompanhe-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir o caminho. Aqui os anjos, eles percebem quem é o justo, aquele que age com generosidade e hospitalidade, aquele que ajuda, aquele que demonstra em suas obras amor e compaixão ao seu próximo.
enquanto nós não entendermos que é estendendo as mãos, ajudando, fortalecendo uns aos outros, que por meio disso nós seremos abençoados, nós não vamos ser abençoados de maneira alguma. Porque há pessoas que só pensam em receber, em receber, em receber. E a Bíblia diz que Jesus, ele falou assim: melhor coisa é dar do que receber. Então, à medida que eu ajudo, Deus, ele vem ao meu encontro. Deus utiliza a minha generosidade como uma porta para me fazer acessar o plano e o projeto dele na minha vida. Você quer ser abençoada por Deus? Então pare de julgar, de murmurar e passe a estender mais as mãos. Você quer ser uma pessoa que tenha a paz, a bênção de Deus na vida? Então passe a exercer a generosidade, porque é fazendo isso que Deus nos colocará no lugar e no tempo e no momento certo para nós alcançarmos a vitória. É por isso que todo crente, ele tem que levar pães no seu alforje. Todo crente tem que levar pães no alforje. O crente que ele não leva pães no alforje, ele não presta para nada. Ele não presta, porque não tem como Deus encaixar ele em lugar algum. Porque se ele não age com generosidade, se ele não estende a mão, se ele não vai ajudar, se ele não vai contribuir, não tem como Deus colocar ele em lugares estratégicos. Quando você ajuda alguém, Deus está abrindo caminhos para você. Quando você estende as mãos para alguém, Deus está te levando mais para perto do plano dele na sua vida. Quando você passa a levar pães dentro da sua bolsa, me entenda, né? Não vai na padaria comprar R$2 de pães, colocar na bolsa e levar. Quando você leva pães na sua bolsa para os seus irmãos, sabe o que Deus está fazendo? Deus está abrindo portas adiante de você. Deus está abrindo caminhos adiante de você. Deus está te levando mais para perto daquilo que você está pedindo, daquilo que você está clamando ao Senhor. Deus havia feito uma promessa a Davi. Deus disse a Davi naquele dia que Samuel foi na casa dele: você será rei sobre Israel. E ali, naquele dia que Jessé o manda aí aos seus irmãos, aquele dia é que Deus iria começar de fato a revelar Davi diante de toda a nação. Mas se Davi falasse assim: hoje não, pai, amanhã eu vou. Você já pensou o que é um dia perdido na nossa vida? Um dia perdido são promessas perdidas, são bênçãos perdidas. Há pessoas que dizem assim: não, eu não quero a oportunidade hoje, talvez amanhã. Cuidado. Aí você pensa: não, irmão, mas um dia sozinho, se Davi não fosse nesse dia, ele perderia a sua bênção, a sua vitória. Não, eu não quero começar hoje, amanhã talvez eu começo. Não, ano que vem, né? Tem gente que já fez plano. Não, ano que vem eu vou começar a buscar Deus. Começa hoje. Ano que vem eu vou começar a me dedicar a Deus. Não, comece hoje. Nós não podemos perder um dia sequer na nossa vida, irmão. Cada segundo na nossa vida é precioso demais. Você não sabe da agenda de Deus. Então cada momento, cada minuto, cada hora, cada dia, cada semana na sua vida pode ser o momento que Deus preparou para cumprir a promessa na sua vida. A Bíblia nos mostra, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, a Bíblia fala sobre semear. E quando Paulo está falando na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, no versículo 6, nesse capítulo inteiro Paulo está falando da contribuição ministerial, do serviço ministerial. Então ele não está falando apenas no aspecto financeiro. Tem gente que quando lê isso aqui pensa que Deus está falando apenas do aspecto financeiro. Segundo os Coríntios 9, versículo 6: lembre-se, aquele que semeia pouco,
também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. A nossa vida, irmão, é uma semeadura, aonde nós vamos colher. Cada oração que você tem feito por alguém, isso Deus vai lhe retribuir, porque você vai colher. Cada intercessão que você faz, quando você dobra os seus joelhos, você intercede por alguém, Deus vai lhe retribuir, porque você vai colher. Cada conselho, cada palavra pregada, cada louvor cantado, tudo que você fizer, você vai colher. E agora eu vou liberar uma palavra, e eu não sei se todos podem receber ou se vão querer receber. Que Deus lhe devolva 10 vezes mais aquilo que você tem desejado para o seu próximo, em nome do Senhor Jesus. Que Deus lhe faça colher tudo aquilo que você está semeando e plantando na vida de pessoas, em nome de Jesus. Viu que nem todos receberam? Você viu aí? Nem todos receberam. A vida é uma semeadura. E Davi, ele vai semeando. Davi, ele pega ali os queijos. Davi, ele pega os pães, coloca na sua bolsa, pega o jumentinho e ele se coloca ao caminho. Enquanto Davi está a caminho, simultaneamente está acontecendo um desafio no campo de batalha. A Bíblia diz que um homem com cerca de 2,90 metros, muito pocadão, muito forte, muito habilidoso, ele se levantou para desafiar o exército de Israel. E esse homem se chamava Golias. E Golias, ele diz assim: olha, não precisa todo mundo lutar. Escolham entre vocês um homem que lute comigo. Se eu ganhar, vocês serão nossos escravos. Mas se eu perder, todos os filisteus servirão. A Bíblia diz que Golias, ele faz isso por 40 dias, pela manhã e à tarde. Ou seja, 80 vezes Golias, ele disse: dai-me um homem para lutar comigo. Irmão, era uma afronta tremenda, porque isso mostrava que em Israel não havia homem, não havia macho. 80 vezes Golias, ele se colocou no campo de batalha e ele gritou: tem homem aí? E os homens tudo escondendo. Tem homem aí? De manhã, tem homem aí? Tem macho aí? Ninguém falava nada. De tarde, tem macho, tem homem aí para me enfrentar? Todo mundo escondia. Aqueles homens, eles estavam vazios de Deus e cheios do medo. Saul, o rei, o líder, ele era o que estava com mais medo. Sabe por quê? Porque ele estava vazio de Deus. E quando o homem e a mulher estão vazios de Deus, eles estão cheios de medo, cheios de pavor, irmão. Tem medo de tudo. Tem medo do diabo, tem medo das lutas, das provas, tem medo de fazer tudo. Quando você diz: irmão, faça isso, as pernas já tremem, já dá uma tremedeira, já dá um frio na barriga, uma diarreia, aquela coisa toda. Irmã, faça isso. Aí já fica com medo, já fica tremendo, porque você está vazio, vazia de Deus, cheia de medo. Aqueles homens estavam medrosos, porque eles não tinham a presença de Deus dentro deles. E para nós estarmos no campo de batalha, é preciso nós estarmos cheios de Deus, irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero ministrar esta palavra sobre a sua vida. Que o Espírito Santo de Deus te enche nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Você viu como mais gente agora recebeu essa palavra e a anterior não? Jesus está olhando. Então pare de desejar o mal, viu, para as pessoas. Davi, ele chega no arraial e Davi entrega a bagagem ao encarregado.
E a Bíblia diz que Davi, ele vai procurar seus irmãos. Ele começa a conversar. Quando Davi estava lá naquele momento, a Bíblia diz que Davi ouviu o gigante. Tem homem aí, tem macho aí para me enfrentar? Davi ouviu. Todo mundo tremeu. Meu Deus, todo mundo tremeu. Mas Davi não. Davi era um rapazinho pequenininho, franzino, ruivo, com boa aparência, muito bonito, mas não tinha a expressão de guerreiro, não tinha cicatriz na cara. E aí Davi, ele pergunta: quem é esse aí que está afrontando o exército de Israel, o exército de Deus? E aí Davi, ele está passando, ele ouve umas pessoas conversando. E essas pessoas dizem assim: você ficou sabendo que o rei está oferecendo a sua filha em casamento para aquele que derrotar o gigante, e ainda está dando isenção de imposto para a casa, né, da família de quem vencer o gigante. E aí Davi, ele chegou: opa, peraí, como é que é a história? Conte de novo. Aí eles contam a mesma história para Davi. Quando o irmão de Davi mais velho, Eliabe, ele ouve Davi perguntando aquela coisa, ele fica com a saia justa, porque Davi ouviu o desafio do gigante, se tinha homem, e Davi viu que nem os irmãos dele se proporam aí no desafio. E aí Eliabe, ele vai julgar Davi. Isso está no versículo 28. No versículo 28, Eliabe, ele chega para Davi e ele vai criticar Davi. Eu quero que você acompanhe comigo, versículo 28. Versículo 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Irmão, perceba o julgamento de Eliabe, irmão. Eliabe, ele está julgando Davi, está julgando o trabalho de Davi. Ele diz: você deixou aquelas poucas ovelhas lá com quem? Porque o seu trabalho é desprezível e o seu coração é mau. Quem é Eliabe para julgar o coração de Davi? No capítulo anterior, no versículo 7, Deus disse a Samuel, quando Samuel estava na casa de Davi, Deus disse a Samuel: Samuel, eu, o Senhor, vejo o coração. Os homens olham a aparência, mas eu vejo o coração. Ou seja, Deus já havia falado que ele viu o coração de Davi e por isso ele escolheu Davi. Mas Eliabe está criticando com aquilo que ele não sabe e com aquilo que ele não é. Ele está no campo de batalha, mas ele mesmo não tem coragem de enfrentar o gigante. Mas ele olha para quem quer enfrentar o gigante e ele começa a fazer um julgamento, começa a fazer uma crítica com aquilo que ele não é e com aquilo que ele não faz. Porque tem pessoas que aparecem no nosso caminho que só servem para criticar, irmão. E as pessoas que mais criticam são as que não fazem nada. Você já percebeu? Quem mais critica não faz nada. Ah, mas fulana canta mal, mas canta desafinado. E por que tu não vem aqui cantar? Ah, fulano, quando vai na oportunidade, fulano fala assim, parece ter um ovo na boca. Então por que tu não sai daí e vem pra cá falar? Quem mais critica, quem não faz nada. Aí tem gente que fala: olha, aí tem gente que fica assim: não, ó, tá pregando errado, ó, não, deveria falar assim, ó, falou uma palavra errada, ó, falou isso errado, tá? Ó, a referência tá errada. Então sai daí, vem pra cá e prega. Porque tem gente que só presta pra criticar. É uma cidade, né, aqui perto, tinha um irmão na igreja, e esse irmão criticava tudo. Ele ficava na porta da igreja, ele ficava assim na porta da igreja, e aí todo mundo que vinha pregar, né, na igreja lá dessa cidade, ele criticava. Ele falava assim: olha, fulano não sabe pregar não, ele não sabe pregar não, fica pregando de cabeça baixa, parece ter um ovo na boca, né, tá errando muitas palavras, não sabe pregar não, tá errado, isso aqui tá errado. E todo mundo que ia pregar, ele criticava, irmão, impressionante. E nota, ele nunca tinha pregado, e ele só criticando. E aí os irmãos obreiros da igreja, né, vendo que estavam sendo criticados, os irmãos da igreja se reuniram e falaram assim: ó, vamos colocar
vamos colocar esse irmão para pregar um dia, porque esse irmão deve ser que prega, que é uma beleza, porque só fica criticando. Então eles marcaram um dia, ó, vamos botar ele aqui, ó, na escala. E aí chegaram para esse irmão e falaram assim: irmão, o irmão vai pregar até o dia. O irmão já começou a suar gelado. E aí, nesse dia, irmão, toda a igreja se reuniu. Toda a igreja, todo mundo queria ver esse irmão pregar, porque ele criticava todo mundo. Ele dizia que ninguém sabia pregar, que ninguém sabia falar, que isso aqui estava errado, que tinha que pregar assim, assim. E aí todo mundo se reuniu, os obreiros ficaram assim na porta. E aí, o meu tio, que estava conduzindo o culto, o meu tio chegou agora, o meu tio falou assim: agora chegou a hora da pregação da palavra, vamos receber o irmão fulano de tal. Aí o irmão veio, pegou o microfone, aí a igreja bateu palma. E aí fez aquele silêncio. E o irmão com o microfone na mão. E meu tio, ficou assim. Aí ele pegou o microfone e fez assim, suando gelado. Olhou, pegou a Bíblia dele, entregou ao meu tio, abaixou e foi embora no meio do culto. Passou assim e foi embora. Foi quase um mês sem ir na igreja, de tanta vergonha. Aí ele foi lá na casa do meu tio e ele disse assim: irmão Paulo, bem que o irmão disse, pregar não é fácil não, irmão. Pregar é difícil. Aí o meu tio, tá vendo? Você criticava tanto e você não sabia como era. Tem gente que é assim. Tem gente que critica e não faz. É por isso que quando nós encontramos pessoas assim pela frente, irmão, é fácil de perder a paciência. Porque se você critica tanto, por que você não faz? Nos mostre como se faz. Porque para criticar você precisa ser e precisa saber fazer. Senão, não critique. Aí tem gente que vem e aí critica tudo, isso aqui está errado, não é? Aí tem gente que vai e critica o ministério de dança, não é? Fala assim: as meninas estão dançando errado, está dançando assim. Então vem tu aqui, dá uns pulos, vem cá e mostra como se faz. Ah não, mas eu acho que isso aí não edifica. Então vem cá edificar a igreja. Porque para criticar, meu irmão, tem que ter moral para fazer alguma coisa na obra de Deus. Eu mesmo, esses dias eu cheguei e falei: ó, Pia, ensina para as meninas a ter mais mobilidade, Por quê? Porque eu tenho mobilidade. Vocês não viram na apresentação que eu Enzo e já, mobilidade. Tem que saber fazer. Tô brincando. Mas para criticar, tem que saber fazer. Eliabe, você está criticando Davi? Porque você não foi lá enfrentar o gigante então? Você está aqui perdendo tempo criticando os outros. Nós temos que parar com isso, meu irmão. Ao invés de nós ficarmos apontando ali está errado, ali está errado, aquilo ali está errado, então se levante e faz o que é certo. E inclusive tem gente que levanta assim: não, está tendo muita heresia, está tendo muita apostasia no mundo, muitas pregações, heréticas. Então se levante você e pregue o que é certo. Se levante você e faça o que é certo. Naquele momento, meu irmão, Davi, ele fechou os ouvidos para Eliabe. E Davi disse: o que eu fiz agora? Eu não fiz nada, então dá licença. Aí Davi chegou para é verdade essa história, porque eu vou enfrentar ele. Agora eu tenho que saber se é verdade para poder fazer um esforço a mais. E aí, Davi, é verdade, isso aqui ele vai dar a filha dele como esposa para quem ganhar, e também vai ter isenção de impostos. Davi chegou e falou assim: eu vou enfrentar os gigantes. Chegaram no ouvido de Saul e falaram assim: tem um menino aí que vai enfrentar os gigantes. E aí Saul, ele ouviu, ele falou: quem é esse menino? É um tal de Davi. Ele é um dos soldados? Não. Quem é Davi, rapaz? Irmão, no capítulo anterior, a Bíblia diz que quando Saul estava sendo atormentado por espíritos malignos, Saul, ele foi aconselhado pelos seus generais a escolher um homem que soubesse tocar o quê? Harpa. E chamaram quem para tocar harpa?
Davi. Quando ele chegou, já informaram: é Davi, filho de Jessé, lá de Belém. E aí sempre que o espírito maligno atacava Saul, Davi ele vinha, tocava, e Saul ele tinha alívio. Mas aqui Saul agora já nem sabe mais quem é Davi, porque é um homem vazio de Deus. Uma pessoa vazia de Deus é uma pessoa que não é grata, não é grata por nada, nem se lembra, é como tem o ditado, né? Pão comido é esquecido. Nem se lembra das mãos que foram estendidas para o levantar do chão, não se lembra das orações. Principalmente nós que trabalhamos na obra do Senhor, nós lidamos com pessoas ingratas sempre, irmão, sempre. Você ora, você intercede, você vai na casa, faz visita, você jejua, aí em questão de segundos essa pessoa já te esqueceu, já vira as costas e não se lembra mais daquilo que fizeram por ela. Quantas pessoas chegaram aqui quebradas, destruídas. Nós tratamos, lavamos, tratamos as feridas, discipulamos, oramos, nós demos alimento para aquela pessoa, e quando aquela pessoa já estava forte, o que aquela pessoa fez? Agora eu vou retribuir o bem que me fizeram. Sim ou não? Não. Aí foram lá, viraram as costas e foram para outro lugar, que não se importaram quando aquela pessoa estava doente, que não se importaram quando aquela pessoa estava quebrada. Aí essas pessoas, elas viram as costas para esta igreja e partem para aquela outra igreja onde não foram cuidadas, onde não foram tratadas. É desta maneira que acontece. Muitas pessoas já passaram aqui, meu irmão, desta maneira, chegaram destruídas, carregadas de demônio. Vê um irmãozinho, o irmão chegou aqui destruído, carregado de demônios, amargurado a ponto de divorciar da esposa. Ele chegou, nós tratamos, cuidamos, zelamos, ensinamos. Aquele irmão, ele ficou forte, ele recuperou as suas forças, ele começou o quê? A buscar a salvação da sua esposa. O que nós fizemos? Vamos ajudá-lo. E em nossa oração, ajudando, visita, segurando na mão. E aí Deus salvou a esposa daquele irmão e vieram eles aqui para a casa do Senhor. E aí um certo dia, quando as coisas estavam bem normalizadas, aquele irmão chegou para a pastora e aquele irmão disse: olha, pastora, é hora de nós partirmos para outro lugar. Mas por quê? É porque assim, nós fomos plantados aqui, mas está na hora de outros nos colherem. E jogou essa ainda. Está na hora de outros nos colherem. Ir para um lugar aonde, se você chegasse quebrado, destruído, ninguém iria olhar para você, irmão, fácil. É fácil ir para lá depois que você já está tratado. Porque tem muito lugar que na onde você chega, você está quebrado, está destruído, as pessoas não querem nem saber de você. Aonde quando você está amargurado, carregado de demônios, nenhum pastor quer colocar a mão na sua cabeça e interceder por sua vida, jejuar por sua vida, te apresentar pelas madrugadas, não querem. Mas quando você chega lá 0 km, quando você chega lá bem, com a situação normalizada, aí todo mundo ele quer. Saul é um ingrato, porque é vazio de Deus. Eu digo ao coração dos irmãos: não se esqueça daqueles que têm lhe dado pão, não se esqueça das pessoas que têm estendido as mãos para você, não se esqueça das pessoas que têm te ensinado, que têm te aconselhado, que têm te abraçado, que têm tratado das suas feridas. Não se esqueça, porque um sinal de que a pessoa é cheia do Espírito Santo não é pular, não é falar línguas estranhas, mas é gratidão. Quando você é grato, Deus ele derrama bênçãos dobradas sobre a sua vida. E o irmão, ele criticou Davi. E aí Saul chama Davi e Saul disse: olha, Davi, você não pode, porque você é muito pequeno, você é muito jovem. E aí, o testemunho da nossa vida
é quem pleiteia a nossa causa, é quem nos defende. Porque Davi chegou para Saul e falou assim: ó Saul, eu cuido das ovelhas lá do meu pai. E aí quando vem um urso ou um leão, sabe o que eu faço? Eu mato eles. Então eu sou macho, eu sou corajoso, eu não sou medroso. E quando vem, né, o leão, ele pula em cima de mim, eu grudo na jupa dele, eu passo a faca nele, porque eu sou corajoso. O testemunho de Davi falou mais alto do que as críticas que ele recebeu. O nosso testemunho tem que falar mais alto. Podem falar tudo de mim e de você, só não podem falar que nós não nos dedicamos para Deus. Pode falar tudo de você, só não pode falar que você é uma mulher que não ora, que você é um homem que não ora. Podem falar tudo de você, só não podem falar que você é fofoqueira, que você é brigão, que você é mentiroso, enganador, adúltero, prostituta. Podem falar de tudo de você, só não podem falar que você não serve a Deus verdadeiramente. Porque, irmãos, nessa vida muitas pessoas vão se levantar para nos criticar, mas a nossa vida, o nosso testemunho é que vai nos defender, meu irmão. É aquilo que nós fazemos na obra e na presença de Deus que vai nos defender. Porque quando alguém chegar para falar mal de você, e falar assim para outra pessoa: olha, ciclano é assim, 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 a outra pessoa vai dizer: não, mas o fulano que eu conheço é o fulano que prega, é o fulano que ora, é o fulano que busca, é o fulano que está na igreja, que está firme, que lê a Bíblia, que anda em santidade, é a fulana que anda de modo diferente do mundo, é aquele, é aquela que anda em retidão com Deus. É isso que tem que falar de você, irmão. E aí chega a hora do gigante cair. Esse é o ponto. Até aqui os irmãos têm acompanhado toda essa trajetória de Davi e têm aprendido. E aí Saul, ele diz a Davi: Davi, pronto, você quer enfrentar ele? Quero. Tá bom, então você vai enfrentar. Eu vou te colocar no campo de batalha para você enfrentar aquele gigante. Irmão, a roupa de Davi era uma roupa simples. Ele não era guerreiro, ele não usava armadura, era simples. Davi só tinha uma bolsa, uma funda que é tipo um estilingue, né? Para quem aqui conhece estilingue, né? Porque ele vivia lá no meio do mato, então ele tinha que ter o estilingue dele, matar pombinha, sei lá o quê. E ele tinha um cajado de pastor, ele só tinha isso. E aí Saul, ele olha para Davi e ele vê apenas uma bolsa de couro, uma roupa simples, uma sandália de couro e um cajado na mão. E ele pensa assim: Davi está despreparado. Mas Davi estava revestido da armadura de Deus. Para enfrentar os gigantes que nos atormentam, que nos afrontam, nós precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus. É por isso, irmão, que tem muito crente que coragem até tem, mas não tem revestimento da armadura de Deus. Vai para a batalha, leva pancada do inimigo. Tem que estar revestido da armadura de Deus. O crente que está revestido da armadura de Deus, ele está na oração, ele está no jejum, ele está no estudo da palavra, na meditação da palavra, ele está na santificação, ele está na dedicação para Deus. Aí tem gente que não faz nada disso, não se dedica, não esforça e quer vencer gigantes. Deus, ele não vai descer e colocar o gigante no chão, mas ele vai lhe dar poder para você fazer isso. O poder de Deus atua por meio de você. Deus, ele age através da sua vida. Ele não vai descer e fazer sozinho, não. Ele vai fazer por meio de você. E é por isso que você precisa ter a armadura de Deus. Só que Davi, aqui ele comete um pequeno deslize, bem pequeno, mas muito perigoso. Davi
Tenho aqui a minha armadura, Davi. Ué, rei, está sem a sua armadura? Tô. Nem com a armadura Saul estava. Saul vai lá no baú, abre o baú, pega a armadura, coloca em Davi a couraça, coloca as botas em Davi, coloca o capacete, coloca uma espada, coloca um escudo e fala: Davi, dá um passo aí para ver se a roupa ficou boa. Davi, ele não consegue se mexer. Davi está vestindo uma armadura que não é dele, ele não consegue se mexer. E Davi aqui, ele conserta o erro que ele cometeu ao deixar que Saul colocasse sua armadura nele. Davi diz: Saul, eu não posso usar isso aqui, eu não consigo nem andar com isso aqui, eu não posso, eu preciso tirar isso aqui. Cuidado, meu irmão e minha irmã, em colocar uma armadura que não é a que Deus preparou para você. Porque tem gente colocando armadura que não é dele, que não é dela, que não foi Deus que preparou. Estão saindo para ganhar a guerra. O que vai acontecer? O Golias, ele vai te envergonhar diante de todos. Por quê? Porque você foi para a guerra com a armadura que não é a que Deus colocou em você. Porque tem gente, eu vou exemplificar para você poder entender. Tem gente que vai construir uma família, ao invés de colocar a armadura de Deus, diz assim: não, eu confio nas minhas próprias escolhas, eu vou entrar de cabeça nesse mar, nessa água. Tem gente que vai arrumar uma esposa, um esposo. Não, eu não preciso saber de Deus, eu vou vestir a armadura que eu quero, eu vou me revestir da capacidade que eu quero. Aí entra: eu não preciso de Deus, o que eu preciso é das habilidades, da capacidade que eu tenho, dos talentos que eu tenho para ir para a guerra. Você vai se desgraçar, porque a guerra, a batalha não se vence com a armadura de Saul, se vence com a armadura de Deus. É com a armadura de Deus. Os irmãos que estão aqui, que estão ouvindo ainda esta palavra, entendam a coisa: não vistam-se da armadura de Saul, senão vocês serão envergonhados, senão vocês irão perder a batalha. Não coloquem a confiança de vocês na armadura de Saul. A armadura de Saul é aquilo que nós achamos, é aquilo que nós pensamos, é aquilo que nós idealizamos dentro do nosso coração, sem recebermos orientação de Deus, sem buscarmos resposta de Deus. Você vai fazer algo, você não busca a resposta de Deus, você está usando a armadura de Saul. Você vai tomar qualquer decisão, vai tomar qualquer atitude, e aí você não busca a resposta, a direção de Deus. O que você está fazendo? Você está vestindo a armadura de Saul. E quando você chegar no campo de batalha, Deus, ele não será com você. Quando você chegar diante do gigante, Deus, ele não será com você. Mas se você for ao encontro dos gigantes que estão à sua frente, confiando em Deus, se revestindo do poder de Deus, Deus dará vitória a você. O grande problema dos nossos dias é que as pessoas têm optado pela armadura de Saul e desprezado a armadura de Deus. As pessoas têm confiado mais nos seus próprios planos do que no plano de Deus. Têm confiado mais nos seus olhos do que nos olhos de Deus. Tem confiado mais nos seus desejos do que nos desejos de Deus. Tudo que vai fazer, faz pela sua própria intuição e não pela palavra de Deus, porque acreditam que Deus não deve se intrometer em questões particulares ou íntimas na vida. Irmão, escute uma coisa: a partir do momento quando você aceita o Senhor Jesus e você nasce em Cristo, toda a sua vida pertence a Deus, e Deus sim tem que participar em tudo na
na sua vida. Não dê um passo sem antes buscar a resposta e a direção de Deus na sua vida. Não dê um passo, não tome uma decisão sem antes buscar a direção de Deus na sua vida. E algo que nós precisamos entender está no versículo 47. No versículo 47, Davi ele diz: todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória. Porque tem gente que nos olha para a aparência, olha para as condições sociais e despreza. Olham para você, não acreditam no que Deus vai fazer na sua vida. Quero que você fale para a pessoa que está do seu lado: fique por perto e você verá o que Deus fará na minha vida. Repita, vai. Fique por perto e você verá o que Deus fará na minha vida. Porque tem gente que fala: é apenas mais um. É apenas mais um aí. Não vai dar em nada. É um Zé Ninguém. É um pé rapado. É nada, é um lixo. Essa aí não presta. Essa aí não vale nada. Essa aí não vale nada, não vai a lugar algum. Mas lá em cima Deus já planejou algo melhor ao nosso respeito. Lá em cima Deus já decretou algo ao nosso respeito que ninguém poderá revogar. Ninguém poderá revogar o que Deus tem na nossa vida. Ninguém poderá revogar. Davi ele diz: pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. A batalha é do Senhor. A batalha é do Senhor. Esta luta que você está passando é do Senhor. Esta batalha, esta aflição, este problema é do Senhor Jesus. Esta aflição, toda esta batalha, esta guerra que você está passando pertence a Deus. Ah, irmão, então por que eu estou nela? Você está nela porque Deus irá glorificar o nome dele através da sua vida. Esse gigante não pode te matar. Esse gigante não pode te destruir, porque se a batalha é de Deus, ele já nos deu vitória. Irmão, quem fez Golias crescer 2,90 metros foi Deus para derrubá-lo pelas mãos de Davi. Quem fez essa dificuldade na sua vida foi Deus para te dar vitória. Quem trouxe essa dificuldade foi Deus para te dar vitória, meu irmão. Porque Deus não exalta e não honra ninguém sem antes colocá-lo na batalha, sem antes colocá-lo no cativeiro, sem antes colocá-lo no vale, sem antes colocá-lo no meio da guerra diante de gigantes. Porque se a sua batalha é do Senhor, levante a sua mão em nome do Senhor Jesus. Se a batalha que você está passando é do Senhor, levante a sua mão. Eu quero ministrar sobre a sua vida. Que nesta noite, em nome do Senhor Jesus, Deus te reveste de toda a armadura. Deus te habilita, te capacita para você destruir os gigantes que estão à sua frente. Deus está nos capacitando nesta noite. Deus está habilitando pessoas nesta noite. Porque há pessoas aqui que o que você está passando não é o acaso, é coincidência, mas foi o próprio Deus que provocou esta situação, porque Ele tem algo maior na sua vida. Ele tem um plano na sua vida. Ele tem um projeto na sua vida. Aí você diz: mas irmão, eu estou chorando, eu estou triste, eu estou angustiado, angustiada. Mas grande será a vitória e a alegria que Deus trará ao seu encontro. Porque se foi Ele que te colocou aí, Ele é Deus para te tirar daí também. Ele é Deus para te tirar daí. Davi chega ousado diante daquele gigante. Ele chega com ousadia, com intrepidez diante daquele gigante. E Davi diz: eu vou ao teu encontro.
encontre em nome do Senhor dos Exércitos. Você vai cair hoje, gigante. Em nome do Senhor Jesus, o teu gigante cairá hoje. Tem pessoas perguntando, será que vai cair hoje? Então não vai cair, você que já caiu. Mas aqueles que dizem, o meu gigante vai cair hoje, Satanás, ele vai cair hoje, em nome do Senhor dos Exércitos. Irmão, Davi estava com a bolsa. Davi tirou uma pedrinha que ele tinha pegado do riacho, ele botou na funda, ele botou no estilingue dele, e ele foi ao encontro do gigante. O gigante veio ao encontro de Davi. Davi rodou e foi na testa do gigante. Sabe quem guiou aquela pedra? A própria mão de Deus. A própria mão de Deus guiou aquela pedra. A mão de Deus guiou aquela pedra foi no meio da testa do gigante. Davi até tinha pegado 5 pedras, mas a mão de Deus não precisou das 4 pedras, apenas de uma pedra. A pedra da confiança, irmão, a pedra da fé. Deus guiou aquela pedra. Não tenha medo. Não tenha medo de profetizar. Não tenha medo, irmão. Nós temos que profetizar. Não tenha medo. Não tenha medo de chegar dentro da sua casa e você profetizar: eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus. O milagre vai chegar na minha casa. O milagre vai chegar na minha família. Não tenha medo de profetizar aquilo que Deus colocou no seu coração, os sonhos, os planos, os projetos que Deus colocou no seu coração, porque se esta pedra for de Deus, ela vai acertar o alvo. Se essa pedra for de Deus, a mão de Deus guiará essa pedra até o alvo. Não tenha medo de profetizar. Não tenha medo de profetizar. Não tenha medo de profetizar no teu casamento, na vida dos teus filhos. Não tenha medo de profetizar. Não tenha medo, mas profetize. Deus está falando para pessoas aqui nesta noite: profetize, 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 libere a palavra, libere a palavra. Sabe por que muitas coisas não acontecem na nossa vida? Porque a nossa boca está fechada. Se a nossa boca está fechada, a porta não abre. Se a nossa boca está fechada, o mar não abre. Se a nossa boca está fechada, o milagre de Deus não acontece. Mas abra a sua boca nesta noite para profetizar o milagre de Deus. Para profetizar, você tem que profetizar. Eu profetizo que a minha casa será bênção. Eu profetizo que a minha família será bênção. Vai profetizando aí, irmão. Vai profetizando, pelo amor de Deus. Profetiza aí. Profetiza: a minha saúde é uma bênção. A minha família é uma bênção. O meu trabalho, os meus planos, meus empreendimentos é uma bênção. O meu ministério é uma bênção. Você tem que profetizar. Você tem que profetizar. Não economize, mas libere a palavra, porque se Deus é contigo, vai acontecer. Se Deus é contigo, vai acontecer. Agora, uma coisa que muitos se esquecem: o trabalho de Davi não acabou na pedrada que ele deu na testa do gigante. O gigante caiu. A Bíblia diz que Davi correu, colocou os 2 pés em cima do peito do gigante. Davi tirou a espada dele e Davi cortou o pescoço, degolou aquele gigante. E Davi pegou a cabeça dele. Porque tem gente que pensa que Deus só é com ele até o gigante cair, e se esquece que o gigante caiu, mas você tem que cortar o pescoço daquele gigante. Corte o pescoço daquele gigante. São pessoas que Deus dá vitória, ele derruba o gigante, ele pensa: venci, agora não preciso mais de Deus. O gigante está caído, mas a qualquer momento aquele gigante pode se levantar e te pegar de surpresa, enquanto você está distraído. Tem pessoas que derrubou o gigante do mundanismo. E por que você não cortou a cabeça desse gigante? Você continua andando com pessoas que não têm a mesma fé que você.
Irmão, eu derrubei o gigante da prostituição, irmão. Eu derrubei o gigante do adultério. E por que você continua conversando com mulher sem vergonha? Por que você continua conversando com homem safado? Aí, irmão, eu derrubei o gigante da bebida alcoólica. E por que você continua se reunindo com quem enche a mesa de cerveja, chega com um bafo de cachaça? Aí, irmão, eu derrubei o gigante da inveja, irmão. E por que você permite que pessoas invejosas entrem dentro da sua casa e você conta todos os seus planos para essas pessoas? Por que você permite o acesso dessas pessoas à sua vida? Por quê? Aí, irmão, derrubei o gigante da destruição familiar na minha vida. E por que tu não vigia com a tua boca dentro da tua casa? Por que tu não vigia com as tuas ações dentro da tua casa, dentro da tua família? Irmão, nós temos que nos levantar, colocar os nossos 2 pés sobre o peito do gigante e cortarmos a cabeça do gigante. Aí, irmão, Deus me deu grande vitória material e financeira. Aí você não corta a cabeça do gigante. Daqui a pouco o gigante da soberba, da avareza, do egoísmo se levantará dentro de você. É por isso que tem pessoas que, quando são abençoadas, ao invés daquilo fortalecer a fé delas, elas acabam esfriando e se distanciando da presença de Deus, porque apenas derrubaram o gigante, mas não cortaram a cabeça do gigante. Nesta noite Deus nos chama não apenas para colocarmos o gigante no chão, mas para nós cortarmos a cabeça desse gigante maldito. Deus está nos chamando, sabe aquele ditado, cortar o mal pela raiz? Nós temos que cortar o pescoço do gigante. Deus te ajudou a colocar ele no chão. Agora é hora de você pegar a espada do gigante e você cortar a cabeça dele, sem vacilar, sem ficar desprevenida, mas cortar a cabeça daquele gigante. Senão esse mesmo gigante que Deus te ajudou a derrubar, este mesmo gigante irá se erguer com mais fúria, com mais força, irá se arremeter contra você, irá te pegar de costas quando você está distraído e distraída, e este gigante destruirá a sua vida. Você que estava lá fora no mundão, lá fora fazendo as coisas de Satanás, lá fora pulando carnaval, pulando festa fogueira junina, você que estava lá fora na praça pulando Réveillon, aí Deus te libertou, tratou de você, te trouxe para a igreja. Permaneça firme, corte a cabeça do gigante, porque senão o gigante te jogará lá fora e você voltará a ser pior do que o seu estado anterior. Você que foi libertada por Deus, que foi libertado por Deus, você que irá receber esta providência da parte de Deus, esta bênção que você está pedindo da parte de Deus, você que irá receber, aprenda uma coisa, quando receber, pelo amor de Deus, corte o pescoço do gigante, corte o pescoço do gigante. Está ouvindo, Ninha? Quando receber a bênção de Deus, continua orando, continua dobrando os joelhos e se derramando na presença de Deus. Todos os irmãos que estão aqui, quando vocês forem abençoados por Deus, não se esqueça de cortar a cabeça do gigante todos os dias pela manhã. Todos os dias corte a cabeça do gigante, todos os dias, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Porque é costume de alguns buscarem a Deus só enquanto estão precisando, estão necessitando, está orando, jejuando, buscando. Quando recebe a bênção, cuidado, o gigante vai se levantar contra você, ele vai te pegar quando você menos espera. Em nome do Senhor, não sei qual o gigante que você está enfrentando, mas eu convido você a vir aqui à frente. Nesse ato de fé, eu convido você a se levantar. Todos os irmãos se levantem. Eu convido a você a vir aqui à frente. Não sei